Será que o ultrassom não é mais importante na gravidez? Será que a gente não precisa mais fazer ultrassom na gestação? Essa semana eu atendi uma paciente aqui na clínica que ela veio fazer a ecocardiografia fetal, em torno ali de 28 semanas. Ela nunca tinha vindo aqui na clínica e veio pela primeira vez. E aí eu perguntei para ela, né, como é que foram os exames de ultrassom, como é que foram os morfológicos, e ela falou que não tinha feito nenhum exame de ultrassom. Eu achei estranho, né? Ela falou que tinha 45 anos, não morava no Brasil, morava fora, e no lugar que ela mora já tinham feito o NIPT, que é aquele exame de rastreio para síndromes cromossômicas pela coleta de exame de sangue. Só que o NIPT, ele é um exame de rastreio e ele é limitado. E ele vai avaliar, como eu falei, ele vai rastrear, não diagnosticar, rastrear, principalmente a síndrome de Down. Tem uma sensibilidade muito, muito alta para a síndrome de Down. E as outras síndromes também, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau, enfim. E aí lógico, eu não questionei nada, né? Mas é assim, eu queria trazer essa história para vocês, não julgando porque que ela não fez o exame, né? Porque ela não fez nenhum ultrassom. Mas eu queria pegar esse ponto para mostrar para vocês a importância que tem o ultrassom na gravidez. Se essa paciente faz só o NIPT e esse NIPT vem normal, será que ela fica tranquila com o bebê dela, sem ter feito ultrassom nenhum? Você ficaria tranquila com o seu bebê, sem ter feito nenhum ultrassom na gestação, ter feito apenas só um exame de rastreio, uma coleta de sangue, no NIPT, para saber se seu bebê tem, por exemplo, síndrome de Down ou não? Será que só isso é o suficiente? É lógico que não, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma única malformação grave que, se ela não for diagnosticada pelo ultrassom, esse neném vai ter muito problema, vai ter muitas sequelas quando ele nascer. A mielomeningocele. A mielomeningocele é um defeito de fechamento no tubo neural do bebê, que ele é formado ali em torno de 27, 28 dias de gestação. E o NIPT não vai diagnosticar essa malformação. Eu só estou falando de uma malformação, mas tem várias, né? Então, com relação à mielomeningocele, que é um defeito de fechamento no tubo neural, e que essa malformação ela precisa ser diagnosticada já no início da gravidez. Por quê? Porque esse bebê ele já pode ser operado no início da gestação. A cirurgia é feita até no máximo 26 semanas. E esse diagnóstico precisa ser feito. Então, quando você faz o diagnóstico dessa malformação, esse bebê ele vai ter um prognóstico muito bom quando ele for nascer. Ele vai ter chance de andar, ele vai ter uma vida praticamente normal. Quando esse diagnóstico não é feito, ou se esse diagnóstico da mielomeningocele for feito tardiamente, ali com 30 semanas, 32 semanas, a gente não consegue mais operar esse bebê dentro do útero, porque ele já está muito grande, já passou a fase de fazer a cirurgia. E quando você opera esse bebê no tempo correto, quando esse diagnóstico é feito no tempo correto e essa gestante é encaminhada para um centro de medicina fetal, essa cirurgia é feita no tempo correto, esse bebê vai ter um prognóstico excelente. Caso essa cirurgia não seja feita, esse bebê vai ter hidrocefalia, esse bebê vai ficar com dreno na cabeça, esse bebê ele não vai conseguir andar, essa malformação vai lesar ali estruturas nervosas e esse bebê vai ficar com incontinência de urina, de fezes, ele não vai conseguir andar, vai ficar numa cadeira de roda, ele vai ter uma deficiência, um déficit cognitivo, pode até ter uma alteração no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Isso não é diagnosticado pelo NIPT, então só o NIPT ele não é suficiente para fazer esse rastreio de malformações no primeiro trimestre da gravidez, né, no início da gravidez. Na verdade, ele não faz rastreio de malformações, ele vai fazer um rastreio de algumas síndromes cromossômicas, em especial a síndrome de Down. Existem diversas malformações que são diagnosticadas no morfológico do primeiro trimestre, como malformações do sistema nervoso central, displasias esqueléticas, malformações na parede abdominal, inúmeras malformações que o NIPT não vai pegar, entendeu? Então, assim, eu quis trazer, não estou aqui julgando, certo? Mas eu quis trazer esse caso para mostrar para vocês que o ultrassom é uma ferramenta importante durante a gestação. O NIPT, ele é um complemento, tá? Se você tem uma alteração no morfológico do primeiro trimestre, que essa alteração
sugere que esse bebê tenha uma síndrome de Down, por exemplo. O NIPT, ele é um exame de rastreio com uma alta sensibilidade para síndrome de Down. Então ele é um exame mais direcionado. Com relação às síndromes genéticas, que são inúmeras síndromes genéticas, né, são mais de 100 síndromes genéticas, a grande maioria o NIPT não vai pegar, tá? Então, como eu falei, eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para levantar essa bandeira do ultrassom, porque é um exame que, quando ele é bem feito, você consegue rastrear de forma minuciosa esse bebê. Ele tem muita importância. Por exemplo, uma malformação cardíaca, né? Quando essa paciente falou que não fiz nenhum ultrassom na gravidez, não fiz nenhum morfológico, eu já fiquei preocupado, né? Falei, nossa, o que eu vou encontrar aqui, né? Graças a Deus, o ecocardio dela, a ecocardiografia fetal dela deu normal. Mas vamos supor que ela não fizesse esse ultrassom e esse bebê tivesse uma malformação cardíaca que precisasse ser transferido, né? Essa gestante precisasse ser transferida para um centro de referência, que esse bebê precisaria nascer e já operar. Entendeu? A gente não ia saber, né? Então, ainda bem que ela veio fazer, né? E, graças a Deus, não deu nada. Mas estou levantando essa questão aí com vocês, esse caso, para não deixem de fazer os ultrassons direitinho na gestação, né? O ultrassom inicial, para datar a gravidez, né? Ver quantos bebês tem, para ouvir o coraçãozinho do bebê, saber se esse bebê está bem implantado no útero. Depois tem o morfológico do primeiro trimestre, e ali em torno ali de 17 semanas, depois o morfológico do segundo trimestre. Enfim, tem toda a sequência, né, de exames que são feitos ao longo da gestação. O protocolo é pelo menos um exame de ultrassom por mês, porque tem malformações que você consegue diagnosticar já no primeiro trimestre, tem malformações que você vai diagnosticar ali em torno do 5º mês, e tem malformações que vão aparecer ali no final da gravidez. Então, não negligenciem os exames de ultrassom da sua gestação, tá? É muito engraçado que, assim, a gente faz muito exame de pacientes de fora do país, né, que estão morando fora, e assim, a maioria das gestantes fala, lá eles não gostam de pedir muito ultrassom, lá eles já querem fazer exame de amniocentese, que é o exame mais invasivo, já querem fazer só o NIPT. Então, assim, é engraçado que os protocolos, né, que a gente segue aqui no Brasil são protocolos que são feitos fora do país. E é engraçado que nesses locais que os protocolos são feitos, né, os médicos que estudam e fazem esses protocolos, a maioria não segue. Então é engraçado isso daí, né? E é unânime. As pacientes chegam aqui e falam, nossa, mas aqui no Brasil a gente consegue ter um acompanhamento melhor da nossa gravidez, porque aqui a gente faz bastante ultrassom, né? Os médicos são mais atenciosos, lá fora os médicos são muito frios, eles não olham na cara e tudo. Então, assim, é bem estranho isso daí, né? Que os protocolos vêm lá de fora e quem faz os protocolos não segue, né? Então, eu queria trazer esse caso aqui para vocês. Eu achei bem estranho, né? Falei assim, nossa, mas não fez nem ultrassom, né? E tudo. E dá até um medo, né? De você fazer ultrassom numa paciente com 28 semanas sem não ter feito nada. Graças a Deus que não deu nada, né? Tá, coraçãozinho tudo bem. Vai voltar aqui para fazer ultrassom no obstétrico daqui umas semanas. Mas, assim, não façam isso, tá? Façam sua rotina de ultrassom direitinho, bonitinho, porque tem muitas malformações que a gente consegue diagnosticar na gestação, e é essas malformações que, quando elas são diagnosticadas no tempo certo, elas mudam completamente o prognóstico dessa criança depois do nascimento, tá bom?